Em um sonho profundo, o padre Jim Blown se encontrou em um mundo de sonhos, onde pensamentos de profecias e presságios preenchiam sua mente. Ele estava em meio a uma grande multidão, onde rostos expressavam seriedade e medo, e um murmúrio suave preenchia o ar, antecipando uma revelação importante que iria abalar seu coração. Nesse sonho, um mensageiro celestial apareceu, trazendo notícias de uma profecia sombria que abalou profundamente o padre Jim. As palavras do mensageiro reverberaram em sua alma, com um peso que parecia esmagar seu espírito. A mensagem era de uma catástrofe iminente, um desastre que afetaria milhões de católicos, resultando em sofrimento e perda em uma escala inimaginável. O coração do padre Jim se apertou de angústia ao pensar na magnitude da tragédia que se aproximava. 1 milhão de católicos morrerão. Ecoou a frase que fez as pessoas refletirem sobre tempos difíceis passados, como a pandemia que tirou a vida de milhões, lembrando a terrível peste negra que assolou a humanidade no passado. A incerteza pairava sobre a conexão desse novo presságio com doenças e pandemias, trazendo à mente a lembrança da pandemia mais aterradora que já assolou a humanidade, conhecida como a peste negra, que ceifou a vida de milhões de pessoas em um dos episódios mais sombrios da história humana. Durante os anos de 1347 a 1351, desenrolou-se a devastadora pandemia conhecida como a peste negra, originária da Ásia Central, que se espalhou rapidamente pela Europa, Ásia e África, deixando um rastro de morte e devastação por onde passava. O dia em que a peste negra desceu sobre o mundo estava envolto em escuridão e medo, prenunciando os horrores que estavam por vir. Começou silenciosamente, com murmúrios de doença e morte ecoando pelas estreitas ruas de vilarejos medievais e cidades movimentadas. Na alvorada desse fatídico dia, uma nuvem de apreensão pairou sobre a terra, lançando uma sombra sobre a tapeçaria uma vez vibrante da vida. O ar estava carregado com o amargo cheiro do medo, enquanto as pessoas continuavam com suas rotinas diárias, sentindo um pressentimento corroendo seus corações. Milhões de católicos pereceram durante essa pandemia, e agora o que trará a mensagem do Padre Jim? O Padre Jim compartilhará seu recado com todos vocês, meus queridos filhos do meu coração. Eu vivo como um farol nos recessos de seus corações, ajudando-os a navegar pelos altos e baixos da vida. Estou sempre aqui para recebê-los em meus braços, tanto nos momentos felizes quanto nos tristes. Reconheçam que nunca estão sozinhos. Venham a mim em seus momentos de incerteza e medo, e eu lhes darei a graça e a força de que precisam para enfrentar qualquer desafio. O amor é a força mais poderosa do universo. Nunca se esqueçam, meus amados. Permitam-nos ser o seu farol de esperança, inspirando-os a realizar atos de perdão, bondade e compaixão. Milhões de católicos, especialmente, devem estar atentos devido a uma doença aterradora que pode atacá-los novamente. Esta doença os assolou uma vez em sua história e pode retornar no futuro. Devo adverti-los sobre o dia em que a peste negra retornar ao seu mundo. O dia em que a peste negra retornará ao mundo amanhecerá com uma quietude inquietante, como se a própria natureza contivesse a respiração, antecipando a calamidade iminente. Começará como qualquer outro dia, com o sol lançando seus raios dourados sobre a terra e o mundo agitado com atividade. No entanto, sob a fachada de normalidade, persistirá uma sensação palpável de inquietação, um sussurro premonitório que enviará arrepios pela espinha daqueles sintonizados com sua melodia ominosa. Os rumores circularão como nuvens escuras no horizonte, trazendo histórias de doença e morte em seu rastro. Conforme o dia avança, os primeiros sinais do ressurgimento da peste negra começarão a se manifestar. Relatos chegarão de cantos distantes do globo, falando de uma doença misteriosa que golpeia com ferocidade rápida e implacável. Os sussurros febris se propagarão como um incêndio florestal, acendendo o pânico e o medo nos corações de todos que os ouvirem. Com cada hora que passa, a maré da doença crescerá, envolvendo as comunidades em seu abraço implacável. Ruas uma vez repletas de vida agora estão desertas, exceto pelos lamentos dolorosos daqueles que caíram vítimas da temida praga. Os sintomas serão assustadoramente familiares: febre, calafrios e os bubões reveladores que marcam o início da doença.
No entanto, haverá algo diferente neste surto, algo mais insidioso e virulento do que antes. Com a queda da noite, o mundo será mergulhado na escuridão, assombrado pelo espectro da morte que se avizinha no horizonte. As orações se elevarão aos céus, implorando pela intervenção divina diante do sofrimento indescritível. Mantenham seus corações abertos aos sussurros do meu amor e encontrem consolo e paz no conhecimento de que são amados além de toda medida. Eu os amo, os abençoo e os protejo. O recado trata do dia em que a peste negra retorna ao mundo. Recentemente, muitas pessoas têm se preocupado com o retorno desta doença, que pode atacar pessoas em nações da Europa, América e Ásia, devido ao grande impacto da mudança. No artigo do New York Times intitulado "À medida que o planeta se aquece, os cientistas advertem que os casos de doenças infecciosas podem aumentar", mencionou-se que todos esses fatores da mudança climática impactarão os humanos. Doenças antigas e novas estão se tornando mais prevalentes e até mesmo surgindo em lugares onde nunca foram encontradas antes. O artigo também mostrou que uma doença antiga também retornará se o ambiente continuar em seu estado atual. Além disso, os versículos da Bíblia também alertam os humanos sobre a tragédia que retornará no ciclo da doença. Deuteronômio 28, 21. O Senhor te castigará com doenças até destruir-te da terra a qual estás entrando para possuí-la. Na verdade, os humanos estão ocupando a terra, e mais uma vez a terra se refrescará. Dia da terra, tudo será revelado com o tempo. No entanto, agora rezaremos para receber proteção de Deus. Ó estrela do mar, ajuda-me e mostra-me que és minha mãe. Ó Santa Maria, Mãe de Deus, Rainha do céu e da terra, eu te rogo humildemente do fundo do meu coração que me auxilies em minha necessidade. Não há ninguém que possa resistir ao teu poder. Ó glorioso São José, esposo fiel da Santíssima Virgem Maria e protetor da Sagrada Família, humildemente nos aproximamos de ti neste momento de necessidade e gratidão. Tu que foste escolhido por Deus para ser o Pai terreno de Jesus, o Filho de Deus feito homem, pedimos que intercedas por nós diante do trono celestial. Em tua vida terrena, enfrentaste numerosas dificuldades e provações, mas sempre confiaste na providência divina e perseveraste na fé. Ó amado São José, ensina-nos a imitar teu exemplo de humildade, obediência e confiança em Deus em todas as circunstâncias de nossa vida. Encomendamos nossas preocupações e necessidades, especialmente mencionar aqui suas intenções pessoais e as de seus entes queridos. Roga por nós, ó poderoso São José, para que possamos superar nossos desafios com graça e fortaleza, e para que possamos crescer em amor e devoção a Deus e ao próximo. Agradecemos por ver nosso vídeo e estendemos nosso sincero agradecimento por compartilhar a fé católica com nossa equipe. Que as mensagens compartilhadas inspirem e fortaleçam seu caminho de fé. Mantenham-se abençoados e conectados no amor e nos ensinamentos da tradição católica. Deus os abençoe.